Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Voz das Nações. Hoje eu vou gravar o vídeo dessa forma, desse jeito, porque infelizmente a dengue me pegou. Esses dias passei muito mal, é muita febre, é muita dor no corpo e outras coisas mais. Só Jesus, mas estou me recuperando, creio que em breve estarei de volta. Gravando daqui outro jeito e fazendo vídeos, né, para o canal, se Deus quiser. Hoje eu vou fazer esse vídeo dessa forma, por esse motivo, e mais desde já eu te agradeço. Hoje o vídeo eu vou mostrar aqui, meu querido, o seguinte: mostrar que o sistema religioso eles não creem na Bíblia e vou chamar assim o Novo Testamento, vou chamar assim, né? Vou chamar Novo Testamento, incluindo Mateus, Marcos, Lucas e João, porque nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, mas é chamado e conhecido assim. Então eu vou começar por Mateus até Apocalipse, tem 27 livros, vou chamar também de livros, entre eles tem cartas também, né? Mas eu vou chamar de livros porque não deixa de ser livros também. E eu vou deixar um versículo de cada livro, provando que o sistema religioso não crê e nem podem crer. Porque se eles crescem, o sistema, eles teriam que abrir mão do sistema, né? Muito bem. No livro de Mateus, eu vou escolher o tradicional. Mateus 24 e o versículo 34. Eu vou mudar aqui, colocar na tradução mais conhecida. Aí, ó. Tá em destaque aí vermelho, né? Aqui, deixa eu tirar esse destaque azul. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tirei o destaque azul e coloquei aqui. Ó, então, no livro de Mateus, escolhi Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí está um versículo de Mateus. Agora vamos para Marcos. Vou mostrar um versículo de cada livro, provando para você que eles não creem na Bíblia. Capítulo 1 e o versículo 15. Já que está vermelho, já deixo destacado. Ó, Jesus, né, estava dizendo, ó, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus falou? O tempo está cumprido. O sistema religioso diz que ainda vai cumprir. E Jesus falou que o reino estava próximo, né? O reino de Deus está próximo. Mas o sistema religioso não pode crer nesse versículo, porque eles creem ainda que vai acontecer. Tá vendo aí? Então vamos para Lucas. Lucas é um versículo de cada um. Vou correr aqui, porque aproveitar enquanto meu corpo não está doendo muito. Tomei uma dipirona. Quando começa a zebrar, meu filho, só Jesus. Lucas 21, o versículo 22. Deixa eu ver se eu tiro esse amarelo, esses amarelos aqui. Sai daí. Deixa só o 22, que é um versículo de cada livro, ó. Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que são escritas. O sistema religioso não aceita e diz que vai ter muita coisa para cumprir ainda. Mas Jesus deixou claro que quando acontecesse o que aconteceu do ano 66 ao ano 70, lá em Jerusalém, tudo que está escrito nas escrituras se cumpririam. Mas eles não aceitam, provando para você que eles não creem na Bíblia. Então vamos para João. João capítulo 21, vou deixar o versículo 22, outra coisa, outro detalhe que eles não aceitam. João 21, 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então aqui Jesus está dizendo que ele queria que João ficasse até a sua volta. E assim aconteceu, nós sabemos. Mas o sistema religioso foge desse versículo, meu filho, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Vamos aqui para Atos agora. Atos, eu vou escolher esse aqui, Atos 2, versículo 5. Tá bom.
Ó, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O sistema religioso não crê nem pode crer nesse versículo, porque se eles creem nesse versículo, pelo menos ler, eles vão ter que aceitar que quando a Bíblia fala todas as nações, não está falando de todas as nações do planeta Terra, mas está falando das nações daquela região, daquele mundo ali que os romanos, né, dominavam, ali. Todas as nações. Prova está esse versículo. O sistema religioso jamais vai aceitar. Então vamos para Romanos. De Romanos eu escolhi capítulo 10, versículo 18. O sistema religioso não aceita de jeito nenhum. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aqui eles não aceitam, porque se aceitar, lasca para eles. Porque Jesus falou que quando o evangelho fosse pregado em todo mundo, viria o fim, né? Mateus 24, 14. Então eles não aceitam. Estou te provando que o sistema religioso não crê na Bíblia. Vamos aqui primeiro aos Coríntios. Do primeiro aos Coríntios, eu escolhi capítulo 10. É uma bomba, é uma criptograça. Eu vou colocar o amarelinho aqui para ficar mais fácil. Ora, 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Eles não aceitam, porque eles, se aceitassem, teria que aceitar que o fim do século, os fins dos séculos, foi no primeiro século, lá quase 2000 anos atrás. Nem precisa comentar, né? Tá aí, ó, versículo que é uma bomba para eles. Não aceitam. De 2 aos Coríntios, eu vou escolher capítulo 3 e o versículo 14. Eles também não aceitam. Jamais. Eles não creem na Bíblia, tá, meus queridos? Ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu toda a lição do Velho Testamento. Jesus aboliu, mas eles falam que não aboliu, por isso eles não podem aceitar. Vamos então para Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Jamais. O sistema religioso foge desse versículo, meu querido. Fogem. Porque se eles aceitarem esse versículo, e como fica a questão de dízimo, de batismo, dos cerimoniais da lei, como é que fica, né? Não tem como. Então lascou. Gálatas. Então agora vamos para Efésios. Efésios eu escolhi aqui, tinha muita coisa que a gente poderia colocar, mas eu peguei um versículo de cada livro e assim vamos lá. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eles não podem aceitar esse versículo, porque o versículo diz que Jesus Cristo, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, ou seja, Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se eles aceitarem, eles vão descobrir que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aí não dá para eles, aí já não dá para fazer a campanha do Saravá, a campanha vem para ser abençoado, vem cá passar para debaixo da porta quadrada para você ser abençoado. Não pode. Você acha que o sistema religioso vai ler esse versículo e falar que as pessoas são abençoadas? Pelo contrário, fala que você é um amaldiçoado, um pecador miserável, por isso venha para aqui, para o alçapão, venha para aqui, para a sinagoga, porque assim você tem que respeitar as regras aqui para você melhorar e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não dá, né? Então vamos para Efésios, agora vamos para Filipenses. Do Filipenses eu escolhi capítulo 4 e o versículo 5.
5, olha só. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Eu duvido se tem um religioso que está assistindo esse vídeo que já estudou esse versículo. Não tem um. É sem exceção. Eles vão falar, perto está... Porque Jesus está sempre perto das pessoas. Não é isso, meu querido. Perto é porque estava perto da vinda de Jesus. Quer ver, ó? Poderia trocar aqui, ó. A tradução. E o versículo 5, ó. Seja amáveis com todos, o Senhor virá logo, entendeu? Aí, ó, em outra tradução. Então, dá até dó desses camaradas aí, queridos. Fico com dó deles. Vamos fazer o quê? Ele quer viver escravidão, deixa eles viverem. Agora vamos então para Colossenses. Do Colossenses eu escolhi esse aqui, que é uma bomba para eles não aceitam. Aí, ó. 1:23. Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eles jamais vão aceitar. Jamais vão querer esse versículo. Eles vão rasgar esses versículos da Bíblia deles. Porque se tivesse o versículo, eles teriam que aceitar que o Evangelho foi pregado a toda criatura antes do ano 70. Eles jamais, né? E então vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Escolhi o versículos 15, diz assim: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eles não podem aceitar esse versículo, porque se aceitar, vão perceber que Paulo está dizendo que Jesus voltaria naquela geração. Perfeitamente com Mateus 24:34. Por isso que ele usa nós, os que ficarmos vivos. Ô Tessalonicenses, oi. Sabe, nós os que ficarmos vivos, é eu e vocês, nós os que ficarmos vivos, porque alguns de nós vamos estar vivos, porque Jesus vai voltar naquela geração. Então eles não podem aceitar. Então vamos para a 2 Tessalonicenses, vamos correr aqui, 2 e o versículo 6, escolhi esse aí. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aqui está falando do homem que algumas pessoas falam que é o anticristo, que não sei o quê. Mas o sistema religioso não podem aceitar esse versículo, por quê? Está dizendo o seguinte: e agora vós sabeis o que detém. Está falando que os tessalonicenses sabiam o que detinha aquele homem, tá bom? Ele sabia. E o sistema religioso não pode de jeito nenhum contar isso para as pessoas. Vamos lá agora para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá. Bora. Paulo diz para Timóteo o seguinte: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu caçar aqui, que o versículo aqui é o versículo, não é o 4, é o 1 Timóteo, mas é o capítulo 6. Deixa eu ver, isso. Agora achei, é o capítulo, tá? O capítulo 6, versículo 14, fala assim, ó: que guarde esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O sistema religioso não pode aceitar esse versículo, porque se aceitar, meu querido, dá zica. Porque Paulo deixa muito claro que Timóteo estaria vivo na vinda de Jesus. Né? Paulo sabia dessa possibilidade, que qualquer um deles lá poderia estar vivo, porque Jesus voltaria naquela geração. Ficou muito claro. 2 Timóteo. Vamos, 2 Timóteo é um versículo de cada livro, para você ver como que o sistema religioso é do mal e não do bem. Vamos lá. 2 Timóteo 4,17 fala assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que
por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, a ouvisse e fiquei livre da boca do leão. Então eles não podem aceitar, porque se aceitar eles vão ver a linguagem bíblica falando que Paulo pregou a todos os gentios. Então, fazer o que? Eles vão aceitar isso? Mas nunca. Então vamos lá. Tito. Então vamos para Tito 2:13. 2:13. Estou destacando aqui. Aguardando bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa, né? Paulo falando para Tito, para ele aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não podem aceitar, porque aceitando eles vai ter que crer que Paulo estava falando que Jesus viria naquela geração, no tempo de Tito. Eita. Agora vamos para Filemon, tem que ir rápido. O versículo 14. Filemon é 1 mesmo, né? Capítulo 1. Versículo 14. Vamos ver. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Eles não vão aceitar esse versículo. Por quê? Porque eles não aceitam as coisas voluntárias. Eles ensinam, eles praticam, melhor dizendo, as coisas obrigado. É obrigado. A pessoa é obrigada a obedecer à sinagoga deles. Então eles não vão aceitar essa mensagem nunca. Deixa eu correr aqui. Então vamos agora para Hebreus. Hebreus, eu vou escolher aqui essa criptográfica aqui, que eles fogem desse versículo demais da conta. Hebreus 9, versículo 26, que diz o seguinte: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eles não podem nem ter esse versículo na Bíblia deles. Por quê? Senão eles vão ter que crer que a consumação do século foi lá no primeiro século, porque o escritor disse, mas agora na consumação do século. E eles também tinham que crer que o pecado foi aniquilado. Como eles não creem nisso, então eles não podem aceitar também. Hebreus 9, 26. Tiago, vamos para Tiago. Tiago 1, eu escolhi algo mais simples aqui. Tiago 1, versículo 1, fala assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, há 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Eles não podem aceitar esse versículo, porque senão eles vão ter que entender que Tiago escreveu para as 12 tribos que estavam dispersas. Aí como que eles vão mexer no negócio do óleo? Unção do óleo. Como é que fica esse negócio? Não pode. Então vamos sair de Tiago, agora vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Jamais eles podem crer nisso aqui, eles não têm condições de crer, porque Pedro disse o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Só que Pedro disse isso há 2000 anos atrás aproximado, e nós já cremos que a escatologia foi consumada, e aí está o motivo. Mas eles não, eles não, mas aqui está próximo. Eles creem que Pedro escreveu esse versículo hoje de manhã. Porque você veja quem são inteligentes os doutores, muito inteligentes. Agora o 2 Pedro. 2 Pedro eu escolhi o capítulo 2, versículo 3. Está escrito o seguinte: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não se tardia a sentença e a sua perdição não dormita. A questão é que Pedro está falando que aquele povo, o que os falsos iria fazer com eles lá. Mas o sistema religioso não gosta desse versículo, não crê nesse versículo, porque senão eles vão ficar meio porque assemelhou com eles, ficou muito semelhante com eles. Por avareza falam de vós negócio com palavra fingida. É assim que eles fazem. Eles fazem. Ó, a campanha do Saravá, você paga R$10, R$110, R$1.000 para a porta se abrir. E não precisa nem comentar, né?
Não precisa nem comentar. 1 João, tá quase chegando no fim, tá? Tá quase chegando no fim. No capítulo 2, eu escolhi o versículo 18. Jamais eles vão crer nesse versículo, ó. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Se no primeiro século João está falando que já era a última hora, imagina se essa última hora não chegou ao fim ainda, hein? Ei, já chegou ao fim há quase 2000 anos atrás. Mas eles vão crer nisso? Jamais. Eles não podem crer nisso aí, de jeito nenhum. Vamos para a segunda carta de João. Vamos ler o versículo 1:7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, quais confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Pronto, eles não podem crer porque eles pregam que ainda o anticristo vai vir. Mas quando você lê João, você vai entender perfeitamente que o anticristo estava lá naquela época. Lá foi coisas do primeiro século. Eles não podem crer nisso. Vamos agora para a terceira carta de João. É um capítulo. Eu escolhi o versículo 14. 14 fala assim: espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Mas por que eles não creem nisso aqui? Não, sabe por que eles não creem? Porque, olha, espero ver-te brevemente. Aí eles vão ter que entender que João estava falando que esperava ver brevemente tal pessoa. Aí eles têm que crer nesse brevemente. Se eles crerem nesse brevemente, aí lascou para eles, que é o mesmo brevemente de Apocalipse 1:1, capítulo 1, versículo 1. Então eles não podem crer. Então vamos aqui para Judas, está chegando ao fim agora. O versículo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se corrompido como aqueles ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eles não podem crer nisso aqui, porque senão eles vão ter que ir lá em Sodoma e Gomorra e ver o fogo pegando até hoje, porque eles falam que o fogo eterno é algo que vai existir para todos sempre, então tem que ter. Se eles sofreram o fogo eterno, o fogo tem que estar aceso lá, né? E como não está, eles não podem crer. E agora vamos para o último. Eu escolhi esse aqui, ó. Apocalipse 22, versículo 10. Diz assim: e disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Eles podem crer nisso aí, mas nunca, meu irmão. Eles são proibidos de crer. Proibidos de crer. Então aí está a prova, meu querido, que o sistema religioso não crê na Bíblia. Eles andam com a Bíblia, leem alguns versículos, Zaqueu desceu da árvore, que negócio dele, subiu, desceu, espinhou, só para tomar o dinheiro do povo, só para prender as pessoas, mas crer jamais. Não creio, e nós já sabemos disso. E por isso vamos ficar firmes pregando o evangelho para tirar essas pessoas das prisões. Pelo menos alguns vão sair das prisões, das sinagogas, e vão servir a Deus, estar com Deus, vão viver a Deus, vão viver o reino de Deus. Fui, obrigado, me perdoa aí porque não estou bem, mas espero melhorar rápido para a gente gravar outros vídeos.